As luzes da estação de trem de Manhattan piscavam de forma intermitente, refletindo um mundo que parecia igualmente instável para Miguel. Sentado em um canto da plataforma, seu olhar vagueava entre os trilhos, onde pensamentos sobre sua vida desmoronada o assombravam. As rugas em seu rosto carregavam mais do que o peso dos anos, eram mapas de sofrimento, marcados pela fome e pela humilhação diária. Ele não era apenas invisível para as pessoas apressadas, era como se o próprio universo o tivesse esquecido. Naquela noite gelada, enquanto esfregava as mãos para espantar o frio que invadia seus ossos, algo no chão brilhou. Miguel, curioso, aproximou-se e encontrou uma carteira de couro fino, desgastada apenas pelas bordas. Ao abri-la, seu coração quase parou. Dentro, uma quantia inacreditável de dinheiro, acompanhada de documentos que revelavam o nome de seu dono, Ethan Morgan. O impacto da descoberta foi como um trovão, rompendo a apatia que consumia seus dias. Miguel percebe que a carteira pertence a Ethan Morgan, um dos homens mais ricos e influentes de Manhattan. O contraste entre sua própria miséria e a riqueza do dono da carteira o deixa atordoado. Miguel ficou imóvel, encarando o dinheiro como se fosse um objeto proibido. Sua mente foi inundada por pensamentos conflitantes. Com isso, eu poderia recomeçar, comprar roupas, um quarto quente, talvez até comida decente, murmurou para si mesmo. Mas outro pensamento o atingiu como uma lâmina afiada: sua mãe, que sempre dizia que a honestidade era o único bem que nunca poderia ser tirado de um homem. A fome rugia em seu estômago como um animal selvagem, mas Miguel tomou uma decisão. Tenho que devolver isso, disse, com uma voz firme, mas trêmula. Ele vasculhou os documentos na carteira à procura de informações sobre Ethan, mas a falta de acesso à tecnologia complicava sua missão. Tudo o que tinha eram as palavras Ethan Morgan e um endereço incompleto. Enquanto lutava com seus pensamentos, a estação começava a esvaziar. A ideia de dormir com a carteira ao seu lado trouxe um misto de ansiedade e responsabilidade. Miguel se encolheu em seu canto habitual, apertando a carteira contra o peito. Seus olhos, geralmente apagados, agora brilhavam com um misto de esperança e medo. E se ele pensar que eu roubei? E se eu não conseguir encontrá-lo? Sussurrou para si mesmo, enquanto o frio da noite envolvia seu corpo. Apesar das dúvidas, ele sabia que não podia deixar o destino daquela carteira ao acaso. Naquele momento, decidiu que faria de tudo para localizar Ethan e devolver o que não era seu. O capítulo de sua vida que ele acreditava estar destinado a ser apenas miséria estava prestes a tomar um rumo inacreditável. Ao amanhecer, Miguel tomou coragem e procurou ajuda com um dos seguranças da estação, um homem robusto chamado Thomas. Seus uniformes imaculados e postura imponente contrastavam com a aparência desleixada de Miguel, mas ele engoliu o orgulho e explicou a situação. Thomas, inicialmente desconfiado, cruzou os braços e olhou para Miguel com ceticismo. "Por que eu acreditaria em você?", perguntou, com uma sobrancelha levantada. Miguel, segurando firmemente a carteira, respondeu com uma voz firme, mas trêmula: "Porque é a verdade. Não quero nada disso, só quero devolver ao dono." A honestidade em seus olhos pareceu quebrar parte da desconfiança de Thomas. Ele relutantemente pegou seu celular e tentou entrar em contato com Ethan Morgan, mas sem sucesso imediato. Enquanto esperam, outras pessoas notam Miguel segurando a carteira e começam a acusá-lo de roubo, gerando uma confusão que atrai a atenção de várias pessoas na estação. As acusações foram como facas atravessando o coração de Miguel. "Eu não roubei nada. Estou tentando devolver", gritou, mas suas palavras pareciam se perder na multidão. Thomas, percebendo que a situação estava fugindo do controle, interveio, ordenando que todos recuassem. Ele prometeu averiguar os fatos antes de tirar qualquer conclusão. Momentos depois, para alívio de Miguel, o próprio Ethan Morgan ligou de volta,
confirmando que havia perdido sua carteira na noite anterior. Thomas, visivelmente aliviado, marcou um encontro para que Ethan pudesse recuperar seus pertences. Miguel, no entanto, continuava inquieto. E se ele pensar que fiz algo errado? Quando Ethan finalmente chegou, acompanhado por sua assistente Claire, ele avaliou Miguel de cima a baixo com uma expressão de surpresa. Você encontrou isso? Perguntou, apontando para a carteira. Miguel assentiu, entregando-a com cuidado. O momento parecia congelar no tempo. O milionário abriu a carteira e encontrou tudo exatamente como havia deixado. Ethan, impressionado com a honestidade de Miguel, oferece uma recompensa significativa, mas Miguel recusa, deixando todos perplexos. Ethan, ainda impactado pela resposta de Miguel, decidiu convidá-lo para um café em uma cafeteria próxima. Miguel hesitou por um momento, mas aceitou, vendo nisso uma chance de contar sua história. Sentados em uma mesa discreta, Ethan pediu 2 cafés e iniciou a conversa. Me fale sobre você, Miguel. Como chegou a essa situação? Miguel engoliu em seco antes de começar. Ele contou sobre sua vida antes de se tornar sem-teto, um homem trabalhador, casado com Isabel, o amor de sua vida, e como a tragédia o atingiu quando ela faleceu de forma inesperada. Depois que ela se foi, perdi meu rumo. Me envolvi com coisas erradas, perdi meu emprego, minha casa, tudo, disse ele, com os olhos marejados. Claire, sentada ao lado de Ethan, parecia profundamente comovida. Miguel revela que, antes de perder tudo, ele era gerente de uma loja bem-sucedida, surpreendendo Ethan com sua experiência e habilidades. Ethan cruzou os braços e se recostou na cadeira, claramente processando as informações. Você tem mais potencial do que pensa, Miguel. Alguém com sua honestidade e experiência merece uma nova chance. As palavras de Ethan foram como uma faísca de esperança no coração de Miguel, que respondeu com um sorriso discreto: agradeço por dizer isso, mas não sei se consigo recomeçar. Tenho medo de falhar. Ethan, porém, parecia determinado. Se eu te der uma chance, você aceitaria? Não é caridade, Miguel. Pense nisso como um investimento. Quero ajudar você a abrir um negócio, algo que você possa chamar de seu. Miguel arregalou os olhos, incrédulo. Você faria isso por mim? Claire interveio com um sorriso caloroso. Nós faríamos. E vamos estar aqui para te ajudar em cada passo. Miguel olhou para os dois, sentindo algo que há muito tempo não experimentava: esperança. Miguel ficou com um sentimento de recomeço, mas também com uma dúvida persistente. Ele seria capaz de agarrar essa oportunidade e mudar sua vida para sempre? A cafeteria escolhida para o negócio chamava-se Esperança, um nome sugerido por Claire que pareceu ressoar com a nova jornada de Miguel. Com a ajuda de Ethan, ele assinou os primeiros documentos para alugar o pequeno espaço perto da estação de trem. Este lugar será o início da sua redenção, disse Ethan enquanto apertava a mão de Miguel. Apesar da esperança, Miguel sentia o peso da responsabilidade crescendo em seus ombros. Durante a reforma do espaço, Miguel encontra uma antiga nota de $10 com um bilhete que ele havia escrito anos atrás, dizendo: nunca desista. A descoberta o emociona profundamente. A equipe de reforma, contratada por Ethan, trabalhava incansavelmente para transformar o lugar. Miguel ajudava sempre que podia, aprendendo sobre gestão e logística com Claire. Você é um aluno rápido, elogiou ela, ao perceber como Miguel absorvia cada detalhe. Entretanto, nem todos os dias eram fáceis. Alguns fornecedores tratavam Miguel com desdém, ao descobrir sua história. Miguel enfrentava esses preconceitos com uma dignidade que impressionava a todos ao seu redor. Não importa o que digam. Importa o que você constrói,
dizia para si mesmo enquanto limpava as mesas do café antes da inauguração. Claire e Ethan o apoiavam a cada passo, sempre reforçando sua confiança. Durante uma das visitas, um antigo cliente de Miguel reconhece-o, e fica surpreso ao vê-lo como dono do negócio. A interação deixa todos na cafeteria emocionados. A inauguração estava marcada para o final da semana, e o clima era de nervosismo e excitação. Miguel sabia que esse era apenas o começo de uma longa jornada, mas pela primeira vez em anos, ele sentia que o futuro poderia ser, finalmente, brilhante. A expectativa era palpável no dia da inauguração da Cafeteria Esperança. Miguel, vestido com um avental impecável, sentia o coração acelerar ao ver os primeiros clientes entrarem. Ethan e Claire estavam presentes, observando de perto enquanto ele recebia cada pessoa com um sorriso sincero e uma postura confiante. Era um momento transformador para todos que conheciam sua história. Durante o evento, um homem aparece na cafeteria acusando Miguel de usar dinheiro ilícito para abrir o negócio, espalhando boatos que causam um alvoroço entre os presentes. A acusação caiu como uma bomba no ambiente, deixando Miguel momentaneamente sem palavras. "Eu sei o que você fez para conseguir isso", gritou o homem, apontando o dedo para ele. Claire imediatamente se posicionou ao lado de Miguel, enquanto Ethan levantava-se para intervir. "O dinheiro usado aqui foi meu investimento pessoal", disse Ethan, com a voz firme. "Se você não tem provas, sugiro que se retire." Miguel, com os olhos fixos no homem, finalmente encontrou sua voz. "Você não sabe nada sobre o que passei para chegar aqui. Tudo o que tenho agora é fruto da minha honestidade e do apoio de pessoas que acreditaram em mim." Suas palavras ecoaram pelo local, provocando aplausos espontâneos dos clientes. O homem revela ser o antigo proprietário do imóvel que Miguel havia perdido anos atrás, criando um momento de tensão intensa que acaba sendo resolvido com a declaração de Miguel sobre recomeço e perdão. Com a situação controlada, o evento continuou, e Miguel sentiu uma nova onda de determinação. A inauguração foi um sucesso, atraindo clientes fiéis e também a atenção da mídia local. Entrevistas foram realizadas, e a história de Miguel começou a se espalhar pela cidade, inspirando muitos outros a acreditar em segundas chances. Miguel limpou a última mesa do dia, olhando pela janela enquanto a estação de trem continuava movimentada. Ele sorriu, sabendo que havia dado os primeiros passos para um futuro realmente esperançoso. A luz do sol atravessava as grandes janelas da Cafeteria Esperança, projetando sombras suaves no chão enquanto Miguel organizava as mesas para mais um dia de trabalho. Os primeiros meses haviam sido uma montanha-russa de emoções. Desde o sucesso inicial da inauguração, o negócio continuava a atrair clientes que buscavam não apenas café de qualidade, mas também um ambiente acolhedor e inspirador. Miguel, agora mais confiante, se destacava não só como um empreendedor, mas como um exemplo vivo de resiliência. Durante uma entrevista para uma revista local, Miguel revela que, quando vivia nas ruas, pensou em desistir da vida, mas a lembrança da promessa que fez a sua falecida esposa o manteve firme. As palavras de Miguel ecoaram como um chamado à reflexão, emocionando os jornalistas e leitores. Ele narrou como a memória de Isabel foi seu alicerce nos dias mais sombrios. Prometia a ela que nunca desistiria, mesmo quando tudo parecia perdido. "Hoje, sinto que estou honrando essa promessa", disse ele, com os olhos brilhando de esperança. Enquanto Miguel se tornava uma figura conhecida na comunidade local, ele também começou a investir em programas sociais para ajudar pessoas em situação de rua. Com o apoio de Ethan e Claire, criou um projeto chamado Novos Caminhos, que oferecia treinamentos e oportunidades de emprego para aqueles que, como ele, precisavam de uma segunda chance. "Ninguém deve ser definido apenas por seus erros ou circunstâncias", dizia ele em cada evento de arrecadação de fundos. Em um desses eventos, Miguel reencontra um antigo amigo que ele acreditava estar morto.
O encontro é profundamente comovente, revelando histórias de perda e sobrevivência que deixam todos emocionados. O reencontro foi um marco na vida de Miguel, reafirmando sua crença no poder das segundas chances. Ele e o amigo passaram horas relembrando os tempos difíceis e planejando formas de ajudar outras pessoas. O momento foi registrado por vários meios de comunicação, ampliando ainda mais a visibilidade do trabalho de Miguel e do projeto Novos Caminhos. A cafeteria também se tornou um símbolo de superação e comunidade. Pessoas de todas as partes de Manhattan visitavam o local, não apenas para tomar café, mas para conhecer a história do homem que transformou sua própria vida e a de tantos outros. Miguel, sempre humilde, atribuía o sucesso à honestidade e ao apoio que recebeu. No final do dia, ao fechar a porta da cafeteria, Miguel olhava para as luzes da estação de trem com um sorriso sereno. Ele sabia que sua jornada ainda não havia terminado, mas pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que estava no caminho certo. A promessa que fizera a Isabel não era apenas um lembrete do passado, era a faísca que iluminava seu futuro. Com passos lentos, mas firmes, ele se afastou da cafeteria, carregando no coração a certeza de que o melhor ainda estava por vir. A história de Miguel não era apenas sobre redenção, mas sobre o poder transformador da esperança e da bondade humana. Os anos seguintes trouxeram a Miguel uma vida que ele jamais ousara sonhar. A cafeteria Esperança não apenas prosperou, mas tornou-se um ponto de referência em Manhattan, frequentado tanto por moradores locais quanto por turistas que queriam conhecer a história por trás daquele lugar acolhedor. Miguel, agora um homem respeitado, usava sua plataforma não apenas para celebrar seu sucesso, mas para ajudar outras pessoas a superarem suas próprias adversidades. Durante uma celebração especial na cafeteria, Miguel anuncia que abrirá uma segunda unidade do Esperança em uma comunidade carente, oferecendo emprego para aqueles que lutam para recomeçar. A plateia presente na celebração ficou em silêncio por alguns segundos antes de aplaudir de pé. Ethan e Claire, que continuaram a ser os pilares de suporte de Miguel, o observaram com orgulho. Você não apenas aceitou uma chance, Miguel. Você a transformou em algo muito maior do que eu poderia imaginar, disse Ethan, emocionado. Miguel sorriu e respondeu, a honestidade é contagiosa, Ethan. Você me ensinou que o mundo precisa de exemplos, não de discursos. Enquanto Miguel continuava a discursar, relembrando os momentos mais desafiadores de sua vida, a cafeteria estava cheia de rostos sorridentes e olhares inspirados. Cada pessoa presente sabia que aquele não era apenas o fim de uma jornada, mas o começo de muitas outras. No meio do discurso, Miguel revela que planeja criar um fundo comunitário com parte dos lucros da cafeteria para apoiar jovens em situação de vulnerabilidade. O fundo comunitário, nomeado Promessa de Isabel, era uma homenagem à esposa de Miguel, que havia sido sua maior fonte de inspiração. Ela acreditava no potencial de cada pessoa, mesmo quando elas próprias não acreditavam, explicou Miguel, com a voz embargada. Quero que esse fundo mantenha o espírito dela vivo, ajudando aqueles que precisam de um empurrão para recomeçar. A criação do fundo foi recebida com entusiasmo e apoio imediato. Ethan comprometeu-se a fazer uma doação significativa para ajudar a iniciá-lo, enquanto Claire se ofereceu para gerenciar as operações administrativas. Você não está sozinho nessa, Miguel. Estamos todos juntos, disse ela, enquanto apertava sua mão. Naquela noite, após o encerramento da celebração, Miguel ficou sozinho na cafeteria. Ele apagou as luzes e sentou-se em uma das mesas, observando a quietude ao seu redor. As memórias de sua jornada passaram diante de seus olhos como um filme. De sem-teto a empreendedor, e agora, a um homem que inspirava outros a nunca desistirem. Miguel encontra, em um dos armários da cafeteria, um bilhete antigo que havia escrito para si mesmo anos atrás: a esperança é uma chama que nunca se apaga. O momento o faz refletir profundamente sobre tudo o que conquistou.
Com o bilhete em mãos, ele sorriu e sussurrou: "Eu consegui, Isabel." Era uma confirmação de que tudo pelo que ele havia passado tinha valido a pena. Ele não apenas cumpriu a promessa que havia feito à sua esposa, mas superou todas as expectativas que um dia ele mesmo teve. Miguel caminhava pelas ruas de Manhattan ao amanhecer, com a certeza de que seu trabalho estava apenas começando. Ele sabia que cada passo que dava agora era uma oportunidade de retribuir a bondade que um dia mudou sua vida. E acima de tudo, ele sabia que a esperança, assim como a honestidade, era verdadeiramente transformadora. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.